Vamos lá, começar o jogo aqui, ó, questão 1704. Em 23 de novembro de 2015, segunda-feira, sendo o dia seguinte dia útil em todo o país, Técio, advogado de defesa de réu em ação penal de natureza condenatória, é intimado da sentença condenatória de seu cliente. No curso do prazo recursal, porém, entrou em vigor nova lei de natureza puramente processual, que alterava o Código de Processo Penal e passava a prever que o prazo para apresentação de recurso de apelação seria de 3 dias e não mais de 5 dias. No dia 30 de novembro de 2015, dia útil, Técio apresenta recurso de apelação acompanhado das respectivas razões. Qual que é a nossa historinha aqui? Que Técio, o advogado, ele foi intimado dia 23 de novembro de 2015. Ele foi intimado para entrar com recurso e o prazo que constava na intimação era de 5 dias, ok? Muito bem. Já durante o prazo aqui, ó, de 5 dias, o que aconteceu? Houve uma alteração no Código de Processo Penal. Essa alteração foi feita por uma nova lei de natureza puramente processual e essa alteração foi justamente no prazo de 5 dias. Tá? Então deixou de ser 5 dias, porque a nova lei agora estabeleceu 3 dias para entrar com recurso, ok? Ótimo, então vamos lá. Considerando a hipótese narrada, o recurso do advogado é: item A, intempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regi actum, o tempo rege o ato, e o novo prazo recursal deve ser observado. Vamos por partes, ok? Vamos por partes. Essa primeira parte aqui de tempestividade ou intempestividade, nós vamos ter que pular porque não é a literalidade do artigo 1º a 3º F. Então não se preocupe, isso aqui a gente vai ver lá na frente. Vamos para a literalidade que nos interessa nessa aula, tá? Não se preocupe. Aqui, ó, segunda parte então, aplicando-se o princípio do tempus rege actum, o tempo rege o ato. A gente vai se preocupar com o princípio também? Não, agora é literalidade. Primeiro nós focamos na lei, depois nós estudamos outros materiais de doutrina e jurisprudência. Então aqui, ó, nossa terceira parte aqui, que é o que nos interessa. E o novo prazo recursal deve ser observado. Pronto, essa parte aqui está onde? Aqui no nosso parágrafo 2º, tá? Vamos fazer a leitura. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ótimo, então o que a gente tem aqui? Que a lei processual penal ela será aplicada aqui, ó, desde logo, imediatamente, instantaneamente, entendido? Pronto, então essa é a nossa ideia geral, é a nossa regra geral. Mas olha a nossa ressalva aqui da segunda parte do artigo 2º. Olha aqui, ó, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Muito bem, então quando houver aplicação imediata da lei processual penal, o que deve ser respeitado? A validade dos atos já realizados. Muito bem, então vamos fazer aqui a nossa questão, ó. A gente tem aqui, ó, CPP, tá? Fazer uma linha do tempo aqui para a gente entender legal. CPP vem andando a linha do tempo, vem andando a linha do tempo. Aqui o que aconteceu? Iniciou o processo em que o Técio é advogado. Ok. Então continuou o processo. No dia 23, o que aconteceu? Vou botar aqui, ó. No dia 23, o que aconteceu? Ocorreu a intimação do nosso amigo Técio, prevendo um prazo de 5 dias para ele entregar o recurso. Então vamos contar os dias aqui, ó. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Então ele tem até o quinto dia aqui, ó, para entregar o recurso, ok? Beleza. E qual foi o detalhe da nossa questão? Que durante o prazo recursal, vamos botar aqui, ó, por exemplo, no quarto dia aqui, ó. No quarto dia, o que aconteceu? Uma alteração do CPP, ok? E essa alteração foi justamente no prazo, prevendo agora 3 dias para entrar com recurso. Agora vamos raciocinar. A aplicação da atualização do Código Processual Penal
vai ocorrer nesse processo aqui? Sim, porque a aplicação será imediata, será desde logo, será instantânea. Entendido? O processo não foi encerrado, então vamos sim aplicar essa atualização do Código de Processo Penal imediatamente. Perfeito? Ok. Mas na nossa segunda parte aqui tem sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. A intimação ocorreu na vigência do CPP ou na vigência da atualização do CPP? Opa, a atualização foi posterior à intimação, correto? Então a intimação estava vigendo o CPP, que previa o quê? 5 dias de recurso. E agora nós podemos pegar essa modificação aqui de 3 dias de recurso e aplicar nesse ato realizado, nessa intimação que já foi realizada? Não, aqui não, ó, xizinho. Negativo. A intimação já foi realizada. Imagina só como seria ilógico o advogado ser intimado com previsão de 5 dias para entrar com recurso e aqui, ó, ele deixa para entrar só no último dia aqui, então. Ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. No quarto dia, muda a lei e altera o prazo para 3 dias. Então, a gente deixa de considerar essa intimação, passa a considerar outra intimação prevendo 3 dias de recurso, e aí, então, ele perdeu o prazo de recurso, porque aqui, ó, o terceiro dia já passou. Não seria ilógico? Sim. Certo? Então, vou até apagar aqui, ó. Pronto. Então, reforçando, a intimação já foi realizada, sim. E essa intimação previa 5 dias como prazo recursal? Sim. Então, esse ato já realizado não vai perder a sua validade. Tá? Então, voltando na questão, no nosso finalzinho aqui, ó. E o novo prazo recursal deve ser observado? O novo prazo de 3 dias? Não. O ato já foi realizado, devemos considerar o prazo antigo de 5 dias. Item B. Tempestivo, novamente, isso aqui vamos ter que pular porque vamos ver essa questão de tempestividade ou intempestividade lá na frente do nosso CPP, tá? Aqui, outra parte, ó, aplicando-se o princípio do tempus rege actum. Novamente, princípio, questão tratando sobre doutrina, vamos deixar para frente porque a literalidade da lei é o que nos importa. E aqui, a última parte. E o antigo prazo recursal deve ser observado. Opa, isso aqui a gente já sabe, né? Ó, mais uma vez, vamos considerar o prazo antigo, porque a intimação constando o prazo de 5 dias é um ato já realizado e a nova lei deve respeitar a validade dos atos já realizados. Ok? Então, o item B para a gente pode ser a resposta, sim. O item C. Intempestivo, vamos pular. Aplicando-se o princípio do tempus rege actum, vamos pular. E aqui no finalzinho, e o antigo prazo recursal deve ser observado novamente. Finalzinho correto igual o item B, porque ambos estão considerando que deve ser observado o prazo recursal antigo, ok? Item D. Tempestivo, vamos pular. Aplicando-se o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa. Opa, isso aqui a gente já sabe. Por quê? Mesmo ele dizendo aqui princípio, a gente tem lá na literalidade da Constituição e na literalidade do Código Penal, ó, que a irretroatividade da lei penal mais gravosa é a regra nas leis de natureza penal. Tá? E qual é a natureza que nós estamos tratando aqui? Ó? Nova lei de natureza puramente processual. Opa, então não podemos confundir isso, tá? Ó, no Código Penal, a ideia, a regra geral lá é da irretroatividade, ok? Lá no nosso Código Penal. E aqui no CPP, qual que é a regra? Ó? No CPP é a regra da é a regra da aplicação desde logo, aplicação imediata, aplicação instantânea, ok? Não confunda, não confunda. Irretroatividade é lei de natureza penal. Aplicação imediata é Código de Processo Penal. Botei errado aqui, ó. Botei CCP, não. É CPP, né? Código de Processo Penal, ok? Então, por isso que essa parte aqui do item D tá errada. Ó, ele trouxe aqui a irretroatividade da lei mais gravosa. Não. Essa regra aqui é referente ao Código Penal, a lei de natureza penal. E o finalzinho.
e o antigo prazo recursal deve ser observado. Ok, essa partezinha aqui realmente está certa. Tá? Então, quais itens podem ser corretos? Ou item B ou item C. Só mudou o quê? Questão da tempestividade ou intempestividade, que nós vamos ver lá na frente. E o gabarito está aqui, ó, gabarito B. Mais uma vez, não se preocupa. O que importa é que você entendeu a literalidade do artigo 2º. Vamos seguindo então.